Oi, oi, tudo bem com você? O Universo KG está começando e eu já quero te agradecer por nos receber aí na sua casa, no seu espaço. Lembrando que o Universo KG é exatamente esse ambiente, esse lugar onde nós falamos sobre tudo que nós mulheres amamos, mas também que nós precisamos. Aqui a gente traz informação, conhecimento, com desenvolvimento, comportamento e relações humanas. Liderança, comunicação, moda, beleza, saúde, política, cultura, ou seja, tudo aquilo que atravessa a vida real de toda mulher. E o tema de hoje é necessário. Nós estamos em abril, o Abril Azul, o mês da conscientização do autismo. E esse tema ele vai muito além da campanha em si. Ele fala sobre família, sobre conexão, como eu disse, comportamento e relações humanas. Então, a partir de agora, você fica aqui comigo, porque a gente já está começando e esse assunto vai falar com você. E falando em conscientização, os números mostram a dimensão desse tema. No Brasil, a estimativa é de que cerca de 2 milhões de pessoas estejam dentro do espectro autista. Isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. Mas o que são as pessoas atípicas, onde estão inclusas as pessoas com autismo? Quando nós falamos dela, nós estamos falando de indivíduos cujo desenvolvimento neurológico acontece de uma forma diferente do padrão que se é esperado. E aí sim, inclui o autismo, mas também o TDAH, também a dislexia e transtornos do processamento sensorial, como a síndrome de Down. Agora, cada pessoa é única e cada desenvolvimento também é único. O autismo, em especial, é um transtorno do neurodesenvolvimento e impacta diretamente a comunicação, a interação social e todo o comportamento da pessoa, seja ela uma criança ou um adulto. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Hoje eu recebo aqui no nosso programa Juliana Oliveira, que é terapeuta ocupacional com certificação internacional em integração sensorial de AIRES pela Universidade do Sul da Califórnia e também é proprietária do Instituto Sensoriando de Desenvolvimento Infantil e Terapia Assistida por Cães. E também, gente, um convidado ainda mais especial, me desculpa, viu, Juliana, mas receber o Noah aqui também é uma honra. O Noah é um cão de terapia assistida. Então sejam muito bem-vindos, Ju, Noah, Obrigada. Casa de vocês. Obrigada. E aqui a gente vai bater esse papo, então explicar um pouco por que o mês de abril é o Abril Azul, né, na verdade, onde é celebrado aí no dia 2 de abril, o dia de conscientização do autismo. E para começar, Ju, eu queria que você contasse um pouco como começou esse seu trabalho com as crianças, em especial as crianças atípicas, porque a saúde mental já faz parte da sua trajetória enquanto terapeuta ocupacional. Mas o que foi? Foi um aumento de demanda? Foi mesmo você se descobriu fazendo isso? Conta um pouco pra gente. Na verdade, como você disse, eu já sou da área da saúde mental, tenho aí 20 anos de caminhada. E em um dado momento, eu recebi um convite para trabalhar no CAPS infantil, onde eu tive a oportunidade de ter contato com as crianças atípicas. E ali nasceu em mim uma vontade de fazer um trabalho com as crianças, estudar, me aprofundar e desenvolver um trabalho onde eu pudesse contribuir de alguma forma para o desenvolvimento dessas crianças. E foi aí que eu fui buscar, fiz uma especialização na área do autismo, aqui mesmo em Cuiabá, que foi ofertado pela Escola de Saúde Pública do Mato Grosso. Fui buscar a certificação internacional em integração sensorial, que é muito importante. 99% das nossas crianças autistas têm dificuldades sensoriais que impedem de desenvolver habilidades, né, na rotina diária. E em cima disso, eu fui desenvolvendo o trabalho, o Noah chegou, né, para humanizar o serviço, e estamos aí até hoje. Que coisa boa. E assim, Ju, para quem está em casa e às vezes não tem um diagnóstico fechado, ou até tem, mas ainda não iniciou um tratamento,
Tem alguns pontos que a gente precisa lembrar. Nós estamos falando do mês de abril, que é o Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo em específico, né? Logicamente que as pessoas atípicas abrangem um outro rol, um número maior aí de transtornos, enfim. Mas o autismo em especial, o que os pais, a família deve estar mais atento? A gente precisa lembrar que o autismo, ele não é somente aquela criança grave que não fala, que gesticula, que se afasta. O autismo, ele tem 3 níveis, né, de suporte. O nível 1, que às vezes passa desapercebido com algumas características, né? Uma rigidez cognitiva, uma dificuldade de socializar, né? Algumas questões sensoriais. Já o nível 2 já tem aí alguma questão na comunicação, uma rigidez cognitiva maior, outras questões maiores sensoriais. E o nível 3, que é, né, já não se comunica, já é mais grave. Então, quando a situação está no nível 1, ela às vezes passa desapercebida. Muitas pessoas não recebem diagnóstico porque é muito, como é que se diz? Assim, mais sutil. Isso, sutil. Então, precisa estar atento. Ainda é verbal, ainda fala. Sim, exatamente. Ela se adapta, né, às situações, consegue aí mascarar. Então, assim, o que eu oriento os pais, né? É ficar atento a essa questão mesmo da socialização, quando a pessoa tem uma tendência a se isolar, né, aquela rigidez cognitiva, ou não, a dificuldade, né, de se encaixar, né, nas atividades do cotidiano, dificuldade às vezes no aprendizado, ou aprende muito fácil, né? Então, assim, tem várias características que podem ser observadas. Mas o que a gente precisa entender é que o autista, porque às vezes as pessoas têm isso, né? Falam assim, autista, aquele doido, né? Que sai correndo, né? Grita, né? Arranca a roupa, porque tem isso, né? Não fala, né? Anda com dificuldade. Sim. Então, tinha uma característica muito marcante que era andar na ponta do pé também. Na ponta dos pés, né? Que pode ter e pode não ter, o autista pode não ter também, né? Flaps, né? Então, assim, são várias características. Tá. Né? E essas que a gente trouxe são as mais gritantes. Exatamente. Assim, né? Se observar, dá para perceber. Então, que busque um neuropsicólogo ou um neuropediatra, né? Buscar orientação para poder conduzir. O quanto mais cedo essa criança for atendida, melhor vai ser o desenvolvimento dela, né? A gente fala muito da intervenção precoce. Perfeito. Que é o momento crucial para o desenvolvimento. Ela pode vir do nível 3 para o nível 2 para o nível 1. Ela sempre vai estar no espectro. Porém, ela pode melhorar, pode ter autonomia, independência, casar, ter a vida dela, ter a profissão. O diagnóstico não é definitivo. Ele pode ser trabalhado. A criança permanece dentro do espectro, mas ela desenvolve habilidade. Agora do lado do profissional, né? Quais são realmente os sinais, por onde que vocês começam então a criar, não sei se vocês falam um protocolo de atendimento e onde é que o NOA, por exemplo, entra, de que forma prática mesmo, até porque às vezes as mães estão vendo, pai, meu Deus, um cachorro desse tamanho, né? Gente, é um doce aqui, ó, tá tranquilão, ama tirar foto, aparecendo na televisão. Mas como que é, Ju, no dia a dia? Nós recebemos as crianças, né, vem geralmente encaminhado para uma avaliação. A terapia ocupacional, ela trabalha dentro das atividades de vida diária, né? Nós trabalhamos desenvolvendo as habilidades do cotidiano. Então, nós buscamos a abordagem da integração sensorial para trabalhar questões que o autismo traz. Não só o autismo, né? O TDAH, entre outros. Mas a primeira percepção são as questões sensoriais, né? Se essa criança tem uma seletividade alimentar, tem dificuldade de se alimentar de uma variedade de alimentos, dificuldade com roupas, né? Dificuldade de desenvolver essa coordenação motora, brincar, pedalar uma bicicleta, né? Balançar no balanço. Primeiro. Isso. Então, ela vem encaminhada para nós observamos tudo isso. E, em cima disso, nós montamos o nosso protocolo para poder desenvolver essas habilidades que essa criança tem dificuldade de desenvolver sozinha. E aí o NOA, claro, né? O NOA, ele entra como um recurso facilitador de engajamento. Quando a criança tem essa dificuldade de interagir, né? Onde ela não consegue
demonstrar o que ela quer, a afetividade, ela tem uma dificuldade de engajar na terapia, de desenvolver aquela habilidade. O NOA entra nesse momento, ele entra como um recurso facilitador, porque ele consegue se aproximar da criança, ele consegue promover a autorregulação dessa criança e fazer com que ela interaja com o ambiente, com a atividade e fazer com que ela desenvolva aquilo que ela precisa. E isso é em clínica ou chega ao ponto dele ter que ir para casa da criança? Como que vocês fazem esse protocolo? Isso é no setting terapêutico, é dentro da sala de terapia, né? Existe todo um preparo, toda uma organização desse atendimento, a criança é avaliada, até mesmo se ela pode estar interagindo com o cão. Isso que eu ia perguntar, não são todos os casos também que é indicado? Não existe contraindicação. Tá. Na verdade, assim, a contraindicação é se a criança tem alergia, se ela tem medo, né? Então, essas seriam algumas contraindicações. Limitadores ali. Isso. Mas, fora isso, qualquer criança pode se beneficiar da terapia assistida por cães. E tem algum caso, assim, que você lembra, assim, que a criança teve um avanço, que a gente pode contar aqui? Sim. Nós tínhamos um paciente na clínica que ele não aceitava, por conta da rigidez cognitiva, ele não aceitava vir para terapia. Só que ele gostava muito de cachorro e do NOA. Então foi feita uma organização dentro desse projeto terapêutico dessa criança, onde nós incluímos o NOA no primeiro atendimento. Então ele vinha para o NOA e depois ele passava por todos os outros atendimentos. E isso foi um recurso que facilitou as intervenções mesmo, não só com a terapia ocupacional, né, mas com a psicologia, com a fonoaudiologia. Multidisciplinar mesmo. Exatamente. Até no perfil lá do Instituto, eu vi uma vez uma criança que ela não gostava de escovar os dentes. Tinha isso também. Era uma criança autista que eu lembro de ver o Noah levando ele para o banheiro para escovar os dentes. É assim? Ele entra mesmo na rotina da criança? Sim, entra. Na maioria dos casos, as crianças têm dificuldade em desempenhar as suas atividades de vida diária. E escovar dente é uma delas. É uma dificuldade que não só esse meu paciente tinha, outros a maioria tem. E o NOA, com esse paciente e com os outros também, que tiveram outros casos, o NOA foi fundamental para que porque esse paciente em especial já tinha sido feito de tudo para que ele escovasse o dente, né? Em outras intervenções com a psicologia, todo mundo já tinha tentado de tudo. Aí chegamos lá, nós falamos, eu e o Noah, agora a Noah é conosco. Agora é eu e você, Noah, mais você do que eu, Noah, vamos lá. E a gente começou a trabalhar, né? Nós fizemos uma oficina onde todas as crianças participaram, então foi diluído entre as outras crianças, não foi direcionado para ele. Isso, e foi falado que todas as crianças precisavam escovar o dente, que o Noah escova os dentes, ele faz a higiene bucal antes de ir para a clínica. E com isso nós fomos trabalhando essa conscientização nele. E a partir daí ele começou a escovar os dentes e levar a escova de dente, a pasta de dente para a clínica. Que lindo! Para poder escovar os dentes lá. Sim. Então foi uma conquista. Com certeza. Porque todos já tinham tentado e nada tinha dado certo. E o Noah, com a sua escova de dente, conseguiu. Que lindo! Juliana, hoje lá no Instituto, a maior parte dos casos que vocês atendem lá, são mais crianças autistas mesmo ou tem outros transtornos que têm aparecido, têm surgido com mais intensidade, assim? A maioria, 99% TEA, e aí esse 1% TDAH, entre outras comorbidades aí, o TOD, mas o TEA predomina. O TEA hoje. Sim, e a faixa etária? Entre 2 aninhos, de 2 a 11 anos, 12 anos. E aí o Noah, ele consegue transitar entre todas as idades ali ou tem uma idade específica que é melhor para esse atendimento? A maioria dos nossos pacientes é TEA, né, de 2 a 11, 12 anos, porém nós atendemos adultos também. E o Noah é sucesso total com os adultos também, né? Nós temos pacientes que tiveram um diagnóstico tardio, buscaram atendimento e hoje vêm para as intervenções. Lógico que a gente trabalha de uma forma diferente, né? Buscando aí acomodar algumas coisas que não foram trabalhadas na infância, mas que o Noah também
entra como uma ferramenta. E ele entra por um período ou enquanto esse paciente for acompanhado, o ideal é que o NOA permaneça. Quando eu falo NOA, é o cão mesmo, o cão terapeuta, né? Vamos dizer assim. Ou tem um período, protocolo, método que vocês desenvolveram lá no Instituto, é durante uma fase? Porque eu imagino também que acaba que a criança ou até mesmo o adulto acaba se apegando a ele, né? Porque ele está dormindo aqui, mas ele é uma graça, ele brinca o tempo todo, né? E aí você tem um momento também da separação, assim como é? Então, não. O NOA, ele participa de forma ativa e de forma passiva. Né? E vão ter momentos em que vai estar só eu e a criança dentro de uma atividade, e vai ter momentos que o NOA vai ter o papel, né, o mais importante dentro da intervenção. Protagonista mesmo. Exatamente. Né? Mas, no geral, ele sempre está na sala de terapia. Né? Não existe isso de ele não vai participar mais e não vem mais. Ele faz parte de todo o contexto nosso lá. Meu, né? No caso. Sim, ele é mesmo seu grande assistente ali. No caso das crianças que fazem a terapia com o NOA, mas tem as crianças que não são atendidas. Que não fazem. E que não gostam, ou que não faz diferença, ou que tem medo. Então, essas crianças já começam sem o NOA e tem esse tipo de atendimento, sim, sem o cão. Então, não é nosso instituto, ele oferece, né, somos pioneiros nessa terapia assistida, né, no Centro-Oeste. Né, nós somos a primeira clínica. Eu ia até te perguntar isso, se essa certificação que eu falei no início do nosso papo, que se ela tem alguma relação com a terapia assistida ou não, ela é só um passo também. Essa certificação, ela é um método que somente o terapeuta ocupacional pode utilizar para trabalhar as questões sensoriais que impedem a criança de desenvolver as habilidades. Né? Foi um estudo que Jim Ayers fez, né? e construiu essa ferramenta maravilhosa. Tá. E é onde a gente usa com as crianças atípicas, né? Dentro do espectro, TDAH, para melhorar essas questões sensoriais, que atrapalham muito a socialização, o desempenho e a autonomia, o ganho de autonomia. Mas a terapia assistida com cães, então ela é uma outra, um outro coisa, processo. Isso, são ferramentas diferentes. E aí o NOA, o NOA ou o cão, porque não é só o NOA não que tem na clínica, né? Tem outros também. Tem outros cães, que eu tenho a minha parceira, que é a Cris, né? Ela é psicopedagoga, treinadora de cães, excelente profissional. Legal. Ela também trabalha, nós temos o Fred, que é o cão de terapia assistida, que ela é tutora, e temos o Monet também. E é um trabalho lindo. E aí você estava falando que vocês foram pioneiros aqui no Centro-Oeste, né? Sim. E existe hoje estudos, pesquisas que apontam mesmo, né, Juliana, esse avanço na terapia ocupacional com a utilização dos cães. Sim, a tendência hoje é humanizar os atendimentos. E nada melhor que um cão. O cão, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma percepção, né, das emoções do ser humano, a afetividade. Então, é um recurso que eu falo que é fundamental. Só quem trabalha e vê o resultado, né, da interação das crianças com o NOA que pode mensurar de tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Mas a questão da humanização do serviço, a humanização das intervenções é o fator primordial da entrada da terapia assistida. Agora, há casos em que, por exemplo, a família se recusa a tentar, você já passou por isso? Da família não entender que pode ser sim uma ferramenta? Eu digo isso até porque às vezes os próprios familiares, não vou dizer só os pais, acabam dificultando um pouquinho o processo, né? Então, não teve Todas as vezes que você ofereceu, que você falou do trabalho com o NOA, tive problemas com a questão mesmo da criança ter medo. Ah, sim. Né, da criança ter medo, mas mesmo assim a gente trabalha com a psicologia, dessensibiliza esse medo e a criança, ela vem a ter o contato com o cão depois. Então, assim, nunca tivemos nenhum problema. Geralmente, eles já vêm buscando a terapia assistida, né? Porque já ouviu falar, já conhece alguém, já leu a respeito. Isso, exatamente. Aí conhece o NOA, pronto. O NOA conquista o coração de todo mundo. Aí desarma todo mundo. Quem não gosta, fica, não tem jeito. Aí depois que conhece o NOA, como ter acesso a esse trabalho? Fala um pouquinho sobre onde fica o Instituto, né? A gente está aqui em Cuiabá, tem um perfil no Instagram. Pode falar um pouquinho mais sobre como chegar até você e o NOA. O nosso instituto, ele está situado ali no bairro Concil, né? Estamos aí há alguns meses funcionando, em pleno vapor. Nós temos o nosso Instagram,
Instituto_Sensoriando. Tá aqui na tela. E vão nos visitar, né? Quem quiser conhecer, quiser ir só para conhecer o Noah, pode ir. Aí tem o Noah, o Monet e... O Monet, o Fred. E o Fred. Isso, então os 3 lá para atender as crianças. A tia Cris e a tia Ju. Que coisa linda. Juliana, parabéns por esse trabalho incrível. Obrigada. Que vocês possam aí continuar transformando vidas. E você falou algo muito importante que eu prezo muito, e é até um dos motivos pelos quais você está aqui hoje, né? Essa necessidade da humanização. Porque o terapeuta ocupacional, ele precisa dessa sensibilidade, né? Sim. E eu gosto muito de falar aqui sobre as relações humanas, que hoje, cada vez mais, a gente precisa desse olho no olho, desse tete a tete, desse contato. E eu acredito que esse trabalho é o diferencial de vocês lá, né? Sim, sentir a dor do outro, calçar o sapato do outro, né? E trazer para a intervenção as necessidades que essa família tem com essa criança, né? Isso também é humanizar. Né? O Noah vem para contribuir, mas eu acho que esse olhar mesmo de perceber o que a família precisa, escutar essa mãe, né? É muito importante, que é em cima disso que a gente ganha com a criança. E que é construído todo o protocolo e todo o método, né? A base. Isso. Parabéns, obrigada. Deus te abençoe, querida. E continue arrasando com esse trabalho que a gente continua aqui aplaudindo de pé. E agora eu quero te convidar para aquele nosso momento de pausa, de reflexão. Porque as pessoas atípicas, falar sobre elas não exige apenas informação, exige sensibilidade. E na palavra de Deus diz que nós devemos ser dóceis, amáveis e suportar uns aos outros. Ou seja, esse ponto de sensibilidade, de percepção, como a Juliana falou aqui, ele vale para tudo na nossa vida, em todas as nossas relações. Então, nem sempre os estímulos do outro devem nos pautar, mas a nossa percepção do outro, sim, essa deve fazer toda a diferença. Porque quando a gente começa a entender o que o outro espera, aí sim a comunicação flui. E eu amo citar a comunicação do Mestre Jesus. Jesus sempre buscou compreender as pessoas. Ele nunca tratou as pessoas como um grupo, ele tratava individualmente, pessoa a pessoa. E aí ele ajustava a sua forma de se comunicar a elas, fazendo com que elas aí sim despertassem o interesse em vir se comunicar com ele. Ou seja, a comunicação do Mestre nos ensina a entrar no universo do outro, compreender o outro. E como é que a gente faz isso? Com a escuta ativa, com essa sensibilidade necessária de entender o que o outro espera. Afinal, comunicar não é apenas falar, é também ter a compreensão clara e consciente do que o outro entendeu daquilo que você comunicou a ele. E se esse conteúdo fez sentido para você e você quer aprimorar a sua comunicação pessoal, interpessoal, em todos os seus ambientes, eu quero te contar que a minha mentoria está com as últimas vagas ainda abertas. É só você entrar lá no meu perfil, @CarolGarcia, no Universo KG também, que você vai ter acesso a todas as informações para ser minha aluna, minha mentorada e de uma vez por toda destravar a sua comunicação. Lembrando que no próximo sábado a gente está de volta aqui no SBT e também no canal no YouTube Universo KG, e eu te espero, porque o Universo KG tem conteúdo que inspira e transforma. Até lá!